Olha só, para começar essa nossa explicação de hoje, imaginem uma mosca comum. Graças a umas estruturas chamadas omatídeos, as moscas têm cerca de 4.000 células fotorreceptoras que dão a elas uma visão de 180 graus ou até mais. É uma visão quase panorâmica do mundo, né? A nossa percepção humana é um pouco diferente, claro, mas não é menos extraordinária. Na verdade, a gente não precisa de superpoderes ou ser um super-herói de quadrinhos para ter habilidades incríveis. Pessoas comuns, como todos nós, realizam milagres biológicos a cada segundo do dia. Hoje, nós vamos explorar exatamente como os nossos órgãos sensoriais funcionam como os tradutores definitivos do mundo natural. Eles pegam as cores mais brilhantes, os sons mais altos e os sabores mais intensos da nossa vida cotidiana e transformam tudo isso numa linguagem que a nossa mente consegue entender. Vamos dar uma olhada nisso? E aqui está o nosso roteiro rapidinho. Primeiro, vamos ver o mundo em sinais elétricos. Depois, a classificação dos receptores sensoriais. Em seguida, a percepção química com o paladar e olfato. Avançamos para a percepção física com o tato e a visão. E, por fim, a audição e o nosso equilíbrio. Número 1. O mundo em sinais elétricos. Basicamente, tudo, absolutamente tudo que a gente experimenta fisicamente, no fim das contas, é traduzido para uma linguagem elétrica que o nosso cérebro consegue processar. E os órgãos sensoriais são os grandes guardiões que fazem esse trabalho pesado. O tempo todo, sem que a gente sequer perceba, eles estão lá, transformando dados físicos ou químicos do ambiente em potenciais de ação elétricos. É um trabalho que não para nunca. E essa atuação, trabalhando em conjunto com outras partes do sistema nervoso, é o que garante a famosa homeostase, ou seja, aquele equilíbrio interno perfeito do nosso corpo. Se o corpo precisa reagir a alguma coisa externa, são esses órgãos que disparam o primeiro alarme elétrico. Avançando para o número 2, classificação dos receptores sensoriais. Pensem bem, o nosso corpo precisa organizar essa tempestade de sinais que chegam a todo momento, certo? E ele faz isso usando receptores celulares altamente especializados. Eles funcionam como umas antenas perfeitamente ajustadas, classificadas de acordo com onde elas estão. Por exemplo, os esteroreceptores lidam com tudo que vem de fora, a pressão do vento no rosto, o barulho de uma rua movimentada ou o calor de um dia ensolarado. Enquanto isso, os interoreceptores tomam conta da casa do lado de dentro, monitorando variações na pressão arterial ou no pH do sangue. E por fim, temos os proprioceptores. Eles operam lá nos músculos e articulações, garantindo que a gente tenha consciência da posição do nosso próprio corpo no espaço. Juntos, eles trabalham numa harmonia absurda para nos manter cientes, tanto de um dia lindo lá fora, quanto do bater do nosso próprio coração do lado de dentro. Parte 3. Percepção química, explorando o nosso paladar e olfato. A biologia do paladar e do olfato está muito enraizada nas experiências mais profundas do nosso dia a dia, como comer aquele prato favorito. O paladar, ou gustação, depende diretamente da nossa língua. Quando a gente mastiga os alimentos e eles se misturam com a saliva, eles entram em contato com os botões gustativos que ficam nas papilas. E nós temos vários tipos, viu? Temos as papilas filiformes, as fungiformes, as foliáceas e as circunvaladas. Todas elas de prontidão para detectar os 5 sabores essenciais: o salgado, o doce, o amargo, o azedo e o famoso umami. Essa simples mordida dispara uma enxurrada de sinais direto para o córtex olfatório no nosso encéfalo. Ou seja, uma refeição nunca é só comida, pessoal. É uma análise química super complexa rolando em tempo real. E já que falamos do córtex olfatório, é impossível não mencionar a conexão instintiva entre o nariz e o cérebro. O epitélio olfatório capta aquelas partículas químicas que flutuam no ar, mas é o bulbo olfatório, trabalhando lado a lado com o sistema límbico, que transforma um simples cheiro em significado. E o sistema límbico, para quem não lembra, é a rede central das nossas emoções e memórias. É exatamente por isso que sentir cheiro de fumaça aciona um alerta de sobrevivência na hora, enquanto aquele perfume específico de um grande amigo pode nos fazer viajar no tempo e reviver memórias de anos atrás instantaneamente. É a pura química sendo costurada com a nossa própria história de vida. Lindo, né? Número 4. Percepção física, envolvendo o tato e a visão. Mudando um pouquinho a nossa jornada, saindo dos receptores químicos, vamos ver como a gente interage com a pressão física do mundo. A nossa pele é literalmente o maior sensor físico que existe no corpo. A derme, que é uma das camadas da pele, é lotada de terminações nervosas. E a função delas é interpretar continuamente o peso, a textura da roupa que estamos usando, o aperto de um abraço ou o toque em algo muito áspero. O tato é o que nos mantém ancorados e fisicamente presentes, sempre lendo essas mudanças através de estímulos mecânicos constantes. Agora, a visão. A visão é com certeza uma das jornadas mais fantásticas da nossa biologia.
Acompanhem comigo a viagem de um único raio de luz que bate em um objeto comum e viaja até o fundo do nosso olho. Primeiro, essa luz atravessa a córnea, que é transparente. Depois, ela passa pela pupila, e o tamanho dessa abertura é controlado rigidamente pela íris. Em seguida, a luz atinge a lente, também conhecida como cristalino, que ajusta o foco numa velocidade impressionante, seja para perto ou para longe. E então, essa luz atinge a tela final, a retina, lá no fundo do olho, onde células muito especiais convertem esse brilho em sinais elétricos. De lá, a informação pega a estrada principal pelo nervo óptico até chegar ao cérebro. São 5 portões anatômicos perfeitamente alinhados, trabalhando em frações de segundo. E tem mais um detalhe genial na retina. Nós temos um sistema duplo de captação. O nosso corpo adapta as suas ferramentas automaticamente, dependendo da quantidade de luz. De um lado temos os cones. Eles brilham durante o dia, adoram luz intensa e são os grandes responsáveis por montar aquelas imagens super detalhadas e coloridas que a gente vê. Mas quando a luz cai e fica escuro, entram em cena os bastonetes. Eles assumem o trabalho pesado em ambientes de baixa luminosidade, sendo a nossa chave para a visão noturna. É como ter 2 câmeras de altíssima tecnologia integradas dentro de um órgão só. E, finalmente, chegamos ao número 5, audição e o nosso equilíbrio. Ouvir uma música é fantástico, mas a nossa orelha faz bem mais do que processar barulho. Ela literalmente nos mantém de pé. Rastrear uma onda sonora é entender um processo mecânico puro. No primeiro estágio, o pavilhão da orelha externa funciona como uma antena parabólica mesmo, captando o som e mandando ele pelo canal auditivo. No segundo estágio, esse som bate de frente com a membrana timpânica, fazendo ela vibrar. Isso move 3 ossinhos minúsculos e geniais que a gente tem lá, o martelo, a bigorna e o estribo, que amplificam essa vibração mecanicamente. E no terceiro estágio, já na orelha interna, essa vibração agita um líquido dentro de uma estrutura em formato de caracol chamada cóclea. É essa agitação que ativa os receptores para mandar a mensagem sonora lá para o córtex cerebral. Mas olha só, vamos pensar juntos aqui numa questão que todo mundo já passou. Todo mundo já rodopiou brincando na infância ou num brinquedo de parque de diversões, certo? E a sensação que dá assim que a gente para é que o mundo continua rodando. Por que a gente fica tonto depois de girar? Isso nos leva ao clímax da nossa explicação de hoje, a mecânica oculta do sistema vestibular. Preparem-se para a revelação. Lá na orelha interna, logo do lado da cóclea, tem uma estrutura chamada labirinto, que é formada pelos canais semicirculares. Esses canais são cheios de um líquido chamado endolinfa. Pois bem, quando a gente gira o corpo, esse líquido começa a girar junto. Só que, quando a gente para de repente, por causa de uma coisinha chamada inércia, o líquido lá dentro não para na mesma hora. Ele continua rodopiando por mais uns instantes. E é aí que está o problema. Os pelinhos sensoriais da orelha dizem para o cérebro: "Ei, a gente ainda está girando." A tontura é, na verdade, uma baita confusão de dados no sistema. Os seus olhos estão dizendo para o cérebro que você está parado, mas a sua orelha interna está gritando que você ainda está em movimento. É absolutamente fascinante perceber como o nosso corpo é uma máquina biológica absurdamente refinada, né? Tudo, desde enxergar a cor de uma maçã até a tontura depois de um rodopio, é pura interpretação de dados. E isso deixa a gente com um pensamento final bem provocativo para encerrar. Se cada sensação que a gente experimenta todos os dias não passa de um sinal elétrico sendo decodificado lá naquele ambiente escuro e silencioso do nosso cérebro, então o que é realmente a realidade? Será que é o mundo físico lá fora, ou será que essa tradução brilhante que os nossos órgãos sensoriais inventam aqui dentro? Sem dúvida, algo maravilhoso para se pensar enquanto a gente continua navegando e sentindo o mundo hoje. Um grande abraço, pessoal, e até a próxima!